e, de repente, nós já temos Flávio Bolsonaro falando em plenário hoje. Para utilizar o tempo de liderança do PL, senador Flávio Bolsonaro. Eu quero o tempo pela maioria de líder, tá, presidente? Senhor presidente, mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI, nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder, porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito aí de corrupção. O que foi o mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala, aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Petrolão, um assalto à estatal, amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só, segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. Mais uma vez, o governo do PT roubando os nossos aposentados, obrigando descontos nos contra-cheques de pessoas necessitadas, pessoas idosas, que já deram sangue e a sua vida para ter o mínimo de tranquilidade nessa altura das suas vidas. E aí vem o suspeito de receber mensalinho de 300 mil reais, o filho do Lula, o filho do presidente da República, sendo investigado como suspeito de receber o dinheiro dos aposentados do INSS. Então esse é um lado, é o lado da corrupção. Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu um investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas, como exemplo de compliance. Desse lado de cá, junto com o filme, está o patrocínio na Globo, está o patrocínio no SBT, no Metrópolis, uma série de outros veículos de comunicação, realização de eventos como Fórmula 1, eventos em Nova York. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa, urgentemente, dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. O mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão quem assinou a CPMI do Banco Master. Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. E vocês da imprensa, para concluir, presidente, vocês da imprensa abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer, um decreto da censura de Lula, que é mais uma vez, é mais uma ofensiva contra a liberdade de expressão, é mais uma ameaça ao trabalho da imprensa, é uma ameaça à liberdade de imprensa que é sagrada. Vocês podem não gostar de Bolsonaro, mas amem a profissão de vocês pelo menos, para que vocês possam continuar tendo a liberdade de fazer as matérias que vocês precisam fazer. E por fim, presidente, eu quero dizer a todos aí,
Não é que eu sou uma pedra no caminho desse projeto de poder do PT, não. Eu sou aquele que, junto com as pessoas que estão aqui, nós, o povo, vamos impedir o projeto de poder aqui nesse país, porque a gente vai libertar os brasileiros que hoje estão endividados por causa desse governo. Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC. Nós vamos libertar o povo brasileiro dessa corrupção absurda. Nós vamos libertar o povo brasileiro para que ele possa voltar a comprar arroz e feijão sem precisar parcelar no cartão de crédito, porque o povo brasileiro precisa ter liberdade para voltar a conseguir encher um carrinho de compra e levar dignidade para dentro da sua casa. Não adianta tentarem nos calar. Vamos para cima, Brasil! Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Parabéns, presidente! Brasil para frente, Flávio presidente! Esse discurso foi feito agora pelo Flávio Bolsonaro. E aí, assim, é óbvio que eu tenho 3 camadas aqui de análise, né? A primeira, se a produção puder colocar de novo a imagem na tela sem áudio, a primeira análise que eu quero fazer é quais são as pessoas que estão ao lado do Flávio Bolsonaro nesse momento crucial, onde o mundo está de olho no Brasil. Quando eu falo mundo, não é brincadeira, não é hipérbole. A China está de olho no Brasil, a Rússia está de olho no Brasil, o Irã está de olho no Brasil, os Estados Unidos estão olhando tudo isso. A Casa Branca convida Flávio Bolsonaro, que não é presidente, mas entendendo que ele será o próximo presidente, o convidou à Casa Branca. Trump convidou Flávio Bolsonaro para ir à Casa Branca. Nesse exato momento, forças internas que não são apenas da esquerda estão trabalhando para que o Flávio Bolsonaro seja igualado ao PT, o PT do narcotráfico, o PT das Farc, o PT do Foro de São Paulo. Essa semana aqui, Caporetos e Juliano, eu relembrei a nossa audiência que as Farc colocava criança para matar crianças em julgamentos internos da guerrilha. Mulheres eram estupradas e essas mulheres estupradas eram forçadas a fazer aborto. Essa é a galera que o PT apoia. A minha audiência nunca, minha não, né? A audiência da Timeline, que o dia que o Ramais estiver aqui sozinho também, a audiência continua sempre a mesma e é maravilhosa essa audiência aqui. Eu ouso dizer que a melhor audiência que nós temos hoje no Brasil é a audiência da Timeline. E aí a audiência da Timeline sabe muito bem que não existe esse negócio de o Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, como repete o MBL. O MBL que foi o responsável exatamente por essas mentiras loucas que estão sendo feitas agora, fez isso lá atrás. Pouca gente não sabe, não lembra, mas Jair Messias Bolsonaro, quando ele foi entrevistado pelo Marco Antônio Villa, ele foi questionado. Jair Messias Bolsonaro, ele foi questionado da seguinte maneira. O Villa pergunta para Bolsonaro, mas e o dinheiro do mensalão? O Bolsonaro, bem puto com ele, falou assim, você sabe que isso é desonestidade. Eu neguei o dinheiro dos mensaleiros. Ah, mas eles colocaram o dinheiro no partido. E o partido, o fundo partidário, e foi lá, o fundo partidário e o dinheiro do partido pagou sua campanha. E ele olhando pro Villa e vendo aquela canalice. Porque o PT teve dinheiro dos mensaleiros e da galera da corrupção na conta de cada um dos políticos do PT. E aí, eles estavam fazendo essa falsa equivalência, que aqui, nego não cai nessa falsa equivalência. Isso foi lá em 2018. Bolsonaro sendo entrevistado pelo Villa. Agora repetem, fazem a mesma canalice. E eu quero que você olhe muito bem, você que está em casa nos assistindo, olhe muito bem o rosto de cada político que está ali. Mas também eu quero que você olhe a ausência de alguns políticos. Não adianta dizer, o Ala é chato. A ausência. Não tem como não falar. Eu quero sim comentar da questão do Banco Master, quero sim falar da CPI, quero sim analisar o discurso do Flávio, mas antes eu preciso fazer esse proêmio aqui, esse preâmbulo, dizer para vocês, isso aqui diz muito sobre a política brasileira da direita,
brasileira hoje? Cadê os senadores que não são do PL e que realmente querem a CPI do Banco Master? Eles deveriam estar ali apoiando. Afinal de contas, quando o PT tá querendo enganar o povo, falar mentiras, e não é verdade não. Quando quer enganar, ele tem o apoio do PV, ele tem o apoio do PSOL, ele tem o apoio do PSB, ele tem apoio de vários partidos de esquerda. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Dentro do PL, qual político que você olhando exatamente esse discurso forte do Flávio, onde ele diz, eu quero Daniel Vorcaro sentado na CPI do Banco Master para ele falar que tipo de relação ele tinha comigo, que tipo de relação ele tinha com Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro, ele pode ser duramente perseguido só por ter falado o nome de de Alexandre de Moraes, falado o nome de Alexandre de Moraes em tribuna no Senado. Para muitos, isso pode ser considerado como acabou a candidatura do Flávio porque ele falou o nome de Alexandre de Moraes na tribuna, falando que ele quer Daniel Vorcaro, falando qual era a relação que ele tinha com Alexandre de Moraes. E esse é o Flávio Caporeso e Juliano, que o pessoal tá tentando colocar na internet, e quando eu falo pessoal, essa galerinha da direita, querendo colocar como frouxo, como alguém que não está sendo forte o suficiente para poder lutar contra Comando Vermelho, PCC. Só que o bizarro, essa parte mais bizarra, Juliano e Caporeso. E aqui é uma conversa, o programa é uma conversa, vocês podem interromper a hora que quiser, tá? Por favor. Pode interromper mesmo, o tempo que quiser. Eu gosto. O ideal seria que vocês estivessem aqui em Orlando, nos estúdios da Timeline, mas já que a gente está aqui online, eu quero que vocês me digam, meus amigos, olhando isso aqui, como é que o Trump vê o Flávio Bolsonaro como alguém que realmente pode solucionar o problema do Comando Vermelho, do PCC, das Farc, de todo o problema do narcoterrorismo na América Latina, e a galerinha de direita dizendo que o Flávio Bolsonaro não seria competente.